Oi, oi, oi! Tá no ar mais um Band Placar que tem oferecimento BandBet pra gente falar de Copa do Mundo de Clubes. Em Charlotte temos Benfica e Chelsea, oitavas de final. Quem vencer encara os brasileiros, ou Palmeiras ou Botafogo. Berno, Benfica classificou em primeiro no grupo do Bayern e o Chelsea classificou em segundo no grupo do Flamengo. Como que você espera esse confronto? Benfica, uma equipe que não brilhou no Campeonato Português esse ano, mas foi a mais competitiva. Claro, e o Chelsea foi bem na Premier League, pelo menos na reta final, só que não vem fazendo uma boa Copa do Mundo de clubes. É o seguinte, lembrando que esse jogo é amanhã, né, às 5 horas sábado. da tarde, em Charlotte, na Carolina do Norte. É o seguinte, vamos lá. Eu não acho que o Chelsea esteja jogando mal. Tá. O Chelsea ganha do LAFC é que ele foi dominado pelo Flamengo, então passa essa impressão. Isso. Né? No jogo contra o Flamengo foi superior ao Chelsea. E também eu sinto que o Enzo Maresca tá alternando, reserva, titular, não tem muito isso. No jogo contra o Esperança, ele entrou basicamente com o time reserva e meteu 3 nos tunisianos. Né? O Flamengo havia vencido 2. Então foi uma boa partida do Chelsea. Contra o Flamengo, ele jogou a vera. Né? Ele armou um meio de campo de forma diferente, até para mim de forma contestável, colocando um lateral para jogar como um cabeça de área, o Reece James, né? Que era ladeado pelo Enzo Fernandes e o Moisés Caicedo. Ele colocou uma formação mais conservadora no meio de campo e deu errado. Mas ele tem 2 pontas muito bons. Sim. O Pedro Neto pela esquerda e o Madueke pela direita. O Madueke é jogador de seleção inglesa, o Pedro Neto é jogador de seleção portuguesa. O Dilap é um baita centroavante. Jogador que foi contratado ao Ipswich nessa temporada. Tá faltando um pouquinho de futebol do Cole Palmer? Cole Palmer é outro que, para mim, foi prejudicado pelo Maresca no jogo contra o Flamengo. Tá. Porque o Maresca o confinou à ponta direita. Ele tinha que dar mais liberdade no meio de campo. Né? Então ele tirou o Madueke para colocar o Cole Palmer, não deu certo. O Ayrton Lucas colocou o Cole Palmer no bolso naquela partida. Então é a questão de estratégia. Tá? O Chelsea tem mais time do que o Benfica. Fato. Sim. O Benfica brigou até o finalzinho pelo Campeonato Português com o Sport, mas acabou perdendo para o arquirrival de Lisboa. Esse Benfica começa por um goleiro que fez, para mim, a melhor atuação de um goleiro nessa Copa do Mundo. Tem 2 grandes atuações de goleiros nessa Copa do Mundo. Courtois contra o Pachuca, né, ele fez 10 defesas naquela partida, e o Trubin ucraniano contra o Bayern de Munique no segundo tempo. Ele fechou o gol. Fechou o gol. O Sané chegou 2 vezes cara a cara com ele e fez 2 defesas decisivas. Se o Bayern toma um gol, ou se o Bayern, melhor dizendo, faz um gol, o Benfica ficaria em segundo. Então ele foi decisivo no jogo. Então o goleiro titular. Né? No miolo de zaga tem gente boa ali. O Antônio Silva, um jovem português, e o Otamendi, que é experiente pra caramba, é jogador campeão do mundo pela seleção da Argentina. Total. E aí no meio de campo tem o Alcenas, que eu acho um belíssimo jogador norueguês, o Di Maria se despedindo do Benfica, vai voltar para o Rosário Central. Ele pode entrar com o Bruma, ele pode entrar com o Renato Sanches, que para mim é um dos maiores flops da história do futebol, pelo lado esquerdo, e o centroavante é o Pavlidis. Aí tem Kokchu, Aktürkoğlu, que são jogadores... O Kokchu, na verdade, ele nasceu na Holanda, mas ele joga pela seleção turca. São 2 jogadores, pelo menos com essa ascendência turca, que podem fazer a diferença no meio de campo. Sim. O Benfica tem uma maldição com o Chelsea. O Benfica perde uma final de Liga Europa pro Chelsea, sob o comando do Jorge Jesus. O Benfica perdeu 2 finais de Liga Europa sob o comando do Jorge Jesus, Sevilha e Chelsea. Então quer dar um troco na Copa do Mundo de Clubes. E claro que a BandBet está nessa com você, com esse grande jogo de bola. Anote aí na sua agenda. Amanhã, às 5 da tarde, no horário de Brasília, a bola vai rolar em Charlotte. Então aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br ou então digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br e você será direcionado, como eu disse, para a capa do site. Também tem Super Boost para esse jogo. Deixa eu ver se tem. De repente eu estou falando bobagem por aqui. Não, tem sim. Tem sim. Benfica e Chelsea, tá? E é o seguinte, o que é o Super Boost? O que é o BandBet Multiplica? É uma combinadinha que eu e a Isa sugerimos para você, com odds turbinadas e exclusivas no mercado. Quer ver só? Olha só, o Chelsea para ganhar o jogo, eu acho que o Chelsea é favorito. Também acho. E o Lindelof para fazer um gol. É o centroavante, é o jogador que vai atuar mais próximo ao Trubin, goleiro bom do time do Benfica.
Então, a grande possibilidade dele fazer um gol, ele é muito melhor do que o Nicolas Jackson, né? Nem se compara. Então, assim, eu acho que o Dilep vai fazer um gol nessa partida, tá? E aí, essa combinadinha tá pagando R$5 na BandBet contra 4 da concorrência que tá comendo poeira. Então, venha nessa, faça a sua fezinha para esse jogo. Benfica e Chelsea, amanhã às 5 da tarde, na Carolina do Norte. Não perca a oportunidade, porque vale uma fezinha e essa odd está excelente. Tá bom, pessoal? Beleza? Falando em excelente para tudo, que eu tenho um super recado para você agora. É o seguinte, a BandBet está te dando nesta sexta-feira um cupom de R$5 para você se divertir no site. Funciona assim, ó. Você vai apontar sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. Aí você vai no botão login, vai fazer o seu... vai entrar, vai fazer o seu login no site, né? E depois você vai na aba promoções. Uma vez clicando na aba promoções, você vai ter um campo em branco para preencher e você vai digitar o seguinte: Bet Placar, é o cupom do dia. Bet Placar. Tudo junto em caixa alta, ou seja, letras maiúsculas. Pronto, seu cupom está ativo. Agora é o seguinte, você tem que correr, porque são só 300 cupons à disposição nesta sexta-feira. Esse cupom é válido para você que já se diverte no site da BandBet, mas nunca fez uma aposta esportiva. Esse cara é você? Então corra. Como eu disse, os cupons são limitados a 300 nesta sexta-feira. Jogue com responsabilidade, é o que a gente sempre fala por aqui, tá? Consulte termos e condições no site e é só para maiores de 18 anos. A gente tem jogos entre brasileiros, amanhã, Palmeiras e Botafogo, Sim. Tem um brasileiro em campo às 5 da tarde no domingo, em Miami, mas tem também, Isa, um jogaço de bola no domingo mais cedo em Atlanta, né? À 1 da tarde no horário de Brasília, né? Pois é, um reencontro. PSG Inter Miami jogando lá em Atlanta. O PSG acho que ficou mais esperto depois da derrota contra o Botafogo, mas ao mesmo tempo tem do outro lado o Lionel Messi, que teve uma trajetória um pouco frustrante, considero, no Paris Saint-Germain. Bastante. O Lionel Messi brilhou por onde passou e no PSG ele até tem números muito bons, mas nada que chame a atenção ou que a torcida desperte um amor por Lionel Messi. Agora o Messi está jogando no Inter Miami e vai ser adversário do PSG nessas oitavas de final. O jogo com a maior diferença técnica das oitavas de final. Sem dúvida nenhuma. Lembrando que essa partida, como disse a Isa, será disputada em Atlanta, no estádio mais bonito da Copa do Mundo. Sim. E você vai sediar jogos também da Copa do Mundo de Seleções no ano que vem, o Mercedes-Benz. É uma arena belíssima, belíssima. Mas voltando a responder o questionamento da Isa, é óbvio. Né? Você tem um time aqui que disputa a MLS, é a única equipe que não está classificada por índice técnico para a Copa do Mundo. Foi convidada porque tem o Messi, né? Foi convidado como país sede, como time do país sede, isso é normal, sempre aconteceu. Mas não foi por índice técnico, né? Então é o seguinte, cara, é o Messi. Né? Esse time tem uma defesa, inclusive, baixinha. São 3 jogadores de 1,75 m, se for, claro, escalar a mesma defesa da partida contra o Palmeiras. Joga com o Frei pelo lado direito, ou o Cello Weigand, Alavés, aí o jogador mais alto da defesa, que é o Falcão, e aí pelo lado esquerdo deve jogar o Allen. Né? O Jordi Alba pode entrar ao longo da partida. Pode. Acho que no meio de campo o técnico Javier Mascherano será um pouco mais conservador, em vez de colocar o Cremas, que vai com Fernando Redondo e Busquets. Né? E aí mais à frente Messi e Suárez, cara. Suárez sem joelho. Mas dá pena ver o Suárez em campo, né? A gente já viu o Suárez no esplendor no Barcelona, no Atlético de Madrid ele foi muito bem também, jogou aqui no Grêmio, mas tá sem joelho. Mas aí fez o que fez no jogo contra o Palmeiras, né? Então, eu acho que é muito difícil, Sim. Mas é futebol. Dá um espaço para eles, para você ver. Exatamente. Do lado do Paris Saint-Germain, o Zé ainda deve ser Ousmane Dembélé, jogador Sim. que não participou ainda dessa Copa do Mundo de Clubes, ele vem sendo substituído pelo Gonçalo Ramos, outro tipo de jogador, outra proposta. Gonçalo Ramos, um centroavante que fica mais posicionado na área. Dembélé, que nem centroavante foi uma sacada do Luiz Henrique, jogando com mais movimentação. Os 2 pontas são Dueio e Kvaratskhelia, são 2 ótimos jogadores. Eu acho que no meio de campo o Luiz Henrique vai escalar o que tem de melhor, com Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves, e o sistema defensivo é muito bom, né?
Tem o Donnarumma no gol, um dos melhores do mundo. Achraf Hakimi, que já fez gol nessa Copa do Mundo. Marquinhos Paty e Nuno Mendes. É brincadeira esse time do Paris Saint-Germain. É muito bom. É muito bom. E claro que a BandBet estará com você neste domingo, à 1h, no horário de Brasília, para esse grande jogo entre Paris Saint-Germain e Inter Miami. Será que a zebra vai passear na Geórgia? Veremos. Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. E já tem Super Boost do Paris Saint-Germain contra o Inter Miami. Já está na capa do site, está tudo lá. Ou seja, odds exclusivas e turbinadas para você. E eu vou provar que é assim que funciona. Tá bom? Vamos lá! Messi para marcar um gol ou dar uma assistência. Só isso. Só isso. Tá? Pagando R$3 na BandBet contra R$ 2,65 na média do mercado. É uma super odd. Se der muito espaço, ele apronta. Uma assistência ou um gol. Um Ou gol de seja, um falta. passe para o gol ou botando a bola lá dentro. Exato. Ele já fez gol de falta contra o Porto nessa Copa do Mundo. Né? Um golaço, aliás, foi o segundo, o gol da Chegou virada. bem perto contra o Al-Ahly. Chegou também. Isso. Chegou contra o Al-Ahly no segundo tempo, ele jogou muito. No primeiro tempo, não. O Inter Miami todo foi mal no primeiro. No segundo tempo, ele arrebentou com o jogo, arrebentou contra o Porto e contra o Palmeiras ele fez o que fez. É o Messi, gente, tá? Então vamos nessa, vamos fazer a fezinha nesse jogo, vale a sua fezinha, evidentemente. Repito por aqui, com o Messi para marcar um gol ou dar uma assistência, ou seja, um passe para gol, pagando R$3 contra R$ 2,65 na média do mercado. O que você sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos.